Bokoto, bozala nombre. Bokoto. En attendant, toujours, c'est la babone na biso bakota. Non, mais quand on kotia nzembo ya frère moko, atindelaki ngai, toyoka ye. Mais avant tout, nazo kokumbisa nzambe parce que azali malamu. Abateli biso semaine mobimba tina mokolo ya lelo. Yango wana azali kozofuma tondi epai na ye parce que soki nzambe te tosala kaka bapeso bon nzambe azwa lokumu na mwasi azali kosala kati bomoi na biso. Ava tobanda nazozela baboni na biso bokota bobanda kolaike na kotia nzembo ya frère moko atindela ye ngai aza na Angola. Kombo na ye frère Eminette Antonio João. Tomeka na oyoka nzembo na ye ava tozela baboni na biso bakota. Telefone ebo fungwa ma. Tomeka oyoka nzembo ya frère Eminette. Telefone ebo fungwa ma. Anderson de Jesus mbote na sepeli mingi ye moko matete mwana professeur Masengo mbote na sepeli bolaike bozala ebele. Anderson de Jesus merci na sepeli bolaike mpona mwana ke bozali ekosala ngai bien toyoka nzembo afre na biso. Oh, Fatima Teso moto nanga Salome na sepeli yonde na sepeli Pati merci. Tozoka nzembo na biso ya frère Eminette na Angola. La fin pour soutenir hier, en tout cas, to aider vraiment. Donc, il était dans son cahier. Maman ne m'a pas ça, n'a jamais monté en Suisse. William Land na Paris, Barcelone. Partagez. Vous amala vous likez, vous pouvez vous abonner. Na chaîne à YouTube, Kouki Lopez TV. Mado, mwana mokatambui na Luanda, Shalom na sepeli. Madalena de Conceição na sepeli. Mwana Jeki Bokolo. Barcelone a trop na sepeli. Bon partager. Mama anapaka na Suisse, suka okoti na sepeli. Platini Itela na Maroc, Salome. Anne Pemba na Grèce, Salome na sepeli. Célestine na Maroc.
vou partager. Mama Eva na Canada, naomba yote aba hanko ilibomba miwapi? Wifi ekiminga. Boki tete. Wifi ekiminga nazo partager wifi. Boki tete. Wifi ekiminga pour ani. On a partagé. Bon, wifi ekimi pour ani. Oh. Wifi ekiminga. Bon. Nebite. So bo so yo kanga bo like pour na yebisu te wifi ekiminga. Ba yo ko suta. Eye tete. Déconnectez-toi, déconnectez tout le monde. Sont déconnectés? Tété, na wifi, c'est bon. Wifi ekimi, bandeko, problème nini? Maman Rite, moi c'est à papa fidèle, shalom wifi ye. Bon, to banda programme na biso. Afonso Kwanzambi, shalom, merci na sepeli mingi. No banda programme na biso. Nako banda ko lobela na portugais. No banda na portugais, simana kota na lingala. Mingi na banda na lingala, pona kota na portugais, au moins na bosani. Banda ka portugais, bazo ko déclarer mingi. Nako banda teme na biso to banda ki tour wana. Ya lelo ezali, ya mabala ya katofanda na biso. Respect et la considération. Yango toza nango lelo, no banda na portugais ko bana mingi so na banda na lingala na bosa na portugais. Nako banda ona lobaki tour wana na portugais, sema ona kota lingala. Aqui a Cookie Lopez, muito bom dia, muito boa tarde. Hoje vou começar a falar em português, depois vou traduzir em lingala. A nossa tema de hoje, como eu tinha dito, o lar vem, vamos ficar, sem a família saber. Não vou contar a história que contei daquela vez. É assim. Esse lar, um homem e uma mulher se gostam, começam a viver só, sem o conhecimento da família da mulher, nem da família do homem. Este tipo de relacionamento é bom, mas não é muito bom. Quando estão a se namorar, é muito bom que os dois lados de família ficam a se conhecerem. Porque vivendo só vocês dois, amanhã pode acontecer qualquer coisa. Quem vai ser a culpada ou o culpado? Eu já vi muitos lares, vivem só. E quando um homem ou uma mulher gosta do seu parceiro, tem que ter o respeito e a consideração. Um homem quando quer a tua mulher, eu acho ele vai se apresentar na família. Se não se apresentar na família, minha irmã, abre o olho neste homem. Você vivendo só os dois, amanhã o homem pode morrer ou a mulher pode morrer. Agora, você vai vir aonde? Se a família não te conhece. Então, vamos fazer atenção nesses tipos de lar. Não é só. Vocês dois pegam a vossa decisão, vamos casar. Sem o conhecimento da família. Você convida os amigos. É muito bom ter amigos. Mas faz atenção. A amizade é bom, mas precisamos de família. E nós também, amigos, vamos fazer atenção. Não vamos no lar assistir um casamento que a família não está.
Amanhã, este lar que fomos lá visitar, ou estarmos juntos, há coisas na vida que acontecem. Eles vão ter os seus filhos. Esses filhos não conhecem quem é o verdadeiro tio. Só estão a ver tio, mas não é tio, irmão da mãe ou irmão do pai. Não é tia, irmão da mãe ou irmão do pai. Não é muito bom. Vamos fazer atenção neste tipo de relações. Nós, como os amigos, vamos assistir este casamento. Amanhã, a mulher morre. Este homem, onde é que ele vai? Este homem, quem vai lhe lavar? Nós somos Bantu. Os Bantu, quando alguém morre, a mulher ou o homem, um deles morre, tem que se lavar. Agora, vosso lar só fizeram vocês dois. Quem vai lavar o outro? A família não os conhece. Os amigos, eu não acho. Os amigos vão ter medo, vão fugir naquele momento. Mesmo que a família não goste da tua mulher, mesmo a família não goste do teu marido, mas faz as coisas em regra. Faz as coisas como todo mundo faz as coisas. Não vamos ter a ilusão, não vamos levar num sítio. Não vamos ver só hoje, vamos ver no futuro. Isto é mais importante. Vou vos contar uma história que é verdade, que me doeu muito, é muito triste. Houve uma moça chamada Bela. Esta moça não é filha única, tem os seus irmãos, mas viviam no mato. Na capital, a moça era sozinha. Muito obrigado, irmão Shadraque Lubaki. Muito obrigado. Esta irmã, chamada Bela, ela cresceu com uma vida muito difícil. Sem mãe, sem pai, mas com família. Esta irmã Bela, ela gostava muito do seu tio, o irmão próprio da sua mãe. Mas na realidade, o irmão próprio da sua mãe não gostava dela. Só lhe gostava para lhe usar, para lhe utilizar, para ir vender água, para amarrar o gelado. Mas o amor verdadeiro, ele não tinha. Graças a Deus, essa irmã Bela, crescendo na palavra de Deus, encontrou um homem. Manteve-se com esse homem. Vocês imaginam uma menina de 22 anos na época, encontra um homem que já tem casa, já tem tudo feito. Vocês sabem, a ciúme, a inveja na família. Aquela Bela ficou com aquele senhor durante um bom tempo. Deus lhes ajudou, lhes deu 2 filhos. Minhas irmãs, meus amores, meus queridos, eu vos gosto muito, mas é um bom conselho a seguir. Quando temos nossos problemas, sim, procurando um pastor é bom. Levando nossos problemas num pastor para nos ajudar a resolver nossos problemas é bom. Mas você tem que saber quem é o pastor, quem é esta pessoa. Será que ele mesmo é um bom pastor? Será que ele mesmo é um bom evangelista? Será que procurando ele, você vai ter a paz que está a procurar? A paz não é o pastor que dá. A solução não é o pastor que dá. Porque o pastor também é pessoa como você. O pastor também costuma ter seus problemas. Onde é que ele vai? A Deus. Quando você tem os seus problemas, onde você pode dizer a Deus? Como? Irmã, os que rezam, quando falam, o nosso culto começa às 10, mas temos a intercessória às 9. Vai nesse culto, começa cedo, fazer a intercessão com os irmãos. É naquele momento você vai levar o teu problema a Deus, rezar a Deus, chorar a Deus. É no momento. A igreja começa às 9, você vai às 10, às 11. Já fizeram as orações. Agora, você que quer o paz no teu lar, como você vai conseguir? Se na igreja você vai todos os domingos em atraso, não vais conseguir. O que aconteceu naquela irmã é isto. Ela confiou num pastor. Esse pastor, Deus me perdoa, não estou a falar mal dos pastores. Há bons pastores, mas também há pastores malandros. Faz atenção aonde você vai meter o teu pé. Faz atenção, minhas irmãs, meus amores.
Olha, aquela irmã tinha o seu marido, fizeram 2 filhos. Infelizmente, o marido ficou doente. Já não poderá mais ter sexo. A irmã foi se confiar no pastor e foi chorar no pastor. Deve de terminar só aí. A irmã começou a namorar com o pastor. Eu falo, este pastor é malandro. Este pastor aproveitou na febleza da irmã. Porque a irmã viu com o pastor, vou ter ajuda. Foi se confiando nesse pastor. O pastor, como é um malandro, me desculpa, melhor como é um filho da puta. Este pastor, se ele estivesse perto de mim, eu lhe arrebentava tantas chapadas. Até não sei como é que Deus deixa esse tipo de pastor até hoje existir no mundo. Porque este pastor sabia a vida desta irmã Bela. Ela sabia o que a irmã Bela viveu. Mas o pastor aproveitou sempre naquela fraqueza da irmã. O pastor engravidou a irmã. A irmã vem em casa, marido, estou grávida. Estás grávida? Você e eu já não temos mais transado? Como você ficaste grávida? Ah, porque os bandidos me violaram. O senhor aceitou. Os bandidos te violaram. Esse pastor ainda veio ter com o marido da Bela. O marido da Bela, como é normal, todo marido, quando uma mulher lhe trai, fica nervoso, chutou a Bela. Agora me pergunta, onde que a Bela foi? A Bela foi fugindo na casa deste pastor. Este pastor é casado, tem a sua mulher, a sua vida. A mulher do pastor recebeu essa irmã Bela como uma irmã da igreja. Lhe deu toda a ajuda que ela deveria dar nesta irmã Bela. Este pastor foi ver o marido da Bela, dizendo, papá, isso é normal, lhe perdoa, porque a irmã Bela não fez isso de propósito, ela foi violada, ela aceita, ela é sua mulher. O senhor, como ele amava a sua mulher, disse, tá bom, Bela, eu vou te perdoar. Como dizem, a mulher casada pode ter um filho fora, é considerado como meu filho, fica em casa. Minhas irmãs, meus amores, não termina só aí. Pra você ver que aquele pastor é um falso. Mais uma outra gravidez. 2 filhos. O marido perguntou, mas ô Bela, mas grávida de novo? Ah, me violaram de novo. Mas qual é o homem burro que vai aceitar? É só você que estão te violar, hein? É só você que te violam. Não tem outro homem, não tem outras mulheres. Os bandidos só ficam à espera de você não para te violar. O marido disse, não, isso é abuso de confiança. Eu já te aceitei com o primeiro filho. O segundo, Jesus desolé, não vai aceitar. Desculpa-me, minha querida, te gosto, não te amo muito, mas essa sujeira não vou gostar. Lhe chutou. Ela foi fazer o parto, ela pensou que o marido estava a brincar. No dia do parto, ela veio ter o bebê, ela veio. O marido chamou as suas irmãs. As suas irmãs vieram e disseram, olha, irmã Bela, na nossa casa não podemos. Vê só o que o pastor fez, a destruição que o pastor deu naquela miúda, na Bela. A Bela guardou os segredos durante 10 anos. Quando a Bela falava, pastor, vamos declarar os filhos, vamos na conservatória, para fazer as cédulas. O pastor nada, não aceitava. Agora, eu não sei qual é o ameaço que o pastor dava naquela Bela. Eu não sei qual é os ameaços. O que ela dizia na Bela, que a Bela guardasse o segredo durante 10 anos. Já deram conta? É um feiticeiro esse pastor, me desculpa-me lá. Já deram conta como que o pastor trouxe desastre na vida da outra? O pastor, ele sabia muito bem qual é a vida que a outra levava. Ele sabia muito bem que a irmã Bela não tinha mãe, nem tinha pai, nem tinha onde pousar os pés. A Bela começou a andar à direita, sem ninguém, sem ajuda. Imagina, lá na África, como é que ela ficou? Não sei qual é os ameaços que esse pastor dava. Sinceramente, não sei qual é o tipo de ameaço. Aproveitou na fraqueza da outra. Lhe deu 2 filhos. Lhe chutaram. A irmã Bela ficou sofrendo. Deus é grande, não deixa seus filhos sofrerem. Apareceu uma tia, lhe disse, olha Bela, pegue esta casa, embora é casa de chapa, vive lá com os filhos. Agora, o que me deu mais raiva
esse pastor tinha o seu grupo de intercessório. Estavam a fazer a campanha de evangelização. Calhou, passaram no bairro onde a Bela vivia. Uma irmã disse, pastor, vamos visitar a irmã Bela. Ah, não quero passar por aí, não quero passar por aí. Aquela irmã disse, olha, se você não vai visitar a Bela, oh, ma belle sœur propre, shalom. Se você não vai visitar a Bela como membro da igreja, vamos como irmã. O pastor a negou categoricamente, não queria. A Bela, com aquele sofrimento, guardou um segredo durante 10 anos. A Bela começou a ficar doente, encheu a mama. O seio ficou bem grosso, grande, inflamou. A Bela teve medo. Se calhar vai morrer, os filhos vão ficar sem pai, sem saber quem é o pai. A Bela, como é de hábito dela, ir na igreja, confessar e procurar os pastores, foi confessando no pastor, no outro pastor. Ah, pastor, vim confessar hoje. Esses 2 filhos não são do meu marido e são deste pastor. Agora, você imagina quando o marido da Bela ouviu isso? Como é que ela ficou? Como é que ele ficou? Imagina a mulher do pastor, quando ouviu isto, como é que aquela mulher ficou? Nós somos mulher, imagina. Como é que ela ficou? Aquela tia. A tia ficou. Então, quando eu ia trabalhar, ia vender, a Bela ficava aqui na minha casa, ficava a namorar com meu marido. Vocês deram conta? Como é que a vida da Bela vai ficar melhor? E o marido da Bela, ouvindo isso, apanhou um desgosto. Morreu. Já viram? O marido da Bela morreu. Então, a Bela, com aquele medo, como o seio tinha inchado, foi confessando. Chamaram o pastor. Pastor, isso é verdade? Sim, porque é verdade. Então, tem que tomar conta dos seus filhos, já que a Bela está doente. O pastor negou, não quer dos seus filhos. Levaram os filhos para dar na mulher. A mulher também disse, não vou receber esses filhos. Epa, eu sou mulher, né? Metendo no lugar daquela senhora também, se fosse a minha vez, não ia aceitar. Estão vendo? E a Bela morreu na casa de chapa, sem ajuda, ficou doente um bom tempo, ninguém a ajudou. O marido que lhe ajudou a estragar o lar fugiu. Então, nós as mulheres, vamos fazer muita atenção nos nossos lares. Tem que abrir o olho. Quem é vocês contar o seu segredo? Vamos falar em Lingala. A Exara Bino Kuki. Nele susulelo como bino masolo bolaike so bozo kanga bolaike ya batimba bandoke ko somba unité ozo kota te etalio bolaike bozo raté Nadège Mbonge de Strasbourg. Shalom okoti na mama malamu pasana lo bana Lingala na sala ko bana portugais po fois passer bandeko na ngai ba portugais ba yoka kite yango na lobaki na lobana na portugais parce que chaque fois na bana Lingala ko kota na portugais na zo vraiment tenté. Ya mwana mona kina bana na portugais siko masule bana Lingala. Fa passer to lobela ki mabala ya katoza na biso. Eza bien. Beaucoup tellement moi c'est en bali. Bo sali couple na bilo mi balé kaka eza malamu. Mais to cancel lo te to cancel na futur, to cancel lobby. Mabala musuna poto. Mama ebite papa ebite bo sali bala. Bo sala bande kwa, ne mukola libala. Bobenka bakamaradi baina libala tobosana te lobi ndekwana kokokufa lobi ndekwana mosle mobala kokokufa babotaki deja bana na libala na bango famille yaki te fitira bana na eza wapi tant tozobota bana tolakisa bana oyo nyoko oyo tata leki oyo tata mwasi tolakisaka bana te ça c'est tonton mingi na poto ça c'est tonton tonton wana mwana zo kanza pe kaza ndeko na yo propre nzo kaza tonton tabo zo lakisa bana ba tonton fo lakisa bana ba tonton bien ngai ta lakisa bana ba tonton nebisaka bango oyo noko tango mwana ngai biki oyo noko ayebiki oyo aza ndeko mama na ngai propre ça c'est oncle ayebi bien ke oyo aza oncle propre ça c'est tonton ayebiki eza camarade. Bino siko na libala, bolakisika bana ba tonton. Mama wana akufi, tata na akufi, boko suka wapi? Bana ba okende wapi? Bino bosali bana bino,
bobosani bokobota milimo moko ekotelema na mokili lakisa bana bandeko ntango ozokende kobala libala bokenda bandeko yo libala na yo ndeko moko aya te kaka bakamarade eske eza malamu borépondre bokoma nazomona na korépondre bino eza malamu te. Merci mingi Madalena mwana vie kibogolo merci est-ce que ça malamu bokomaka nazotanga oyo nasalaka 10 minutes 20 10 minutes 13 minutes nakei bokoma na korépondre bino est-ce que situation oyo nazolobela bino eza malamu bosali libala bino mibaleka mwasi na mobali famille eyebi te lelo so mobali akufi na kosokola yo bakamarade bakokima lelo so mwasi akufi na kosokola yo okotelanga na biso bantu soki okufeli tosalaka mindele te soki tokufeli esengaka basokola yo bafongola nzela obana mbana mosusu yo sikoyo bosali libala bino mibale kaka mwasi na mobali bandeko bayebi te lo biso promese yo okosuka po okende wapi bengo mbana wana abeli makasi okobenga nani bino bosali libala bino mibale kaka bozala na bino bozo bandeko nyonso boekarta bosali libanda lekwa libala eza malamu te. Lisolo moko nazobetela bino esali ngai pasi bolongwa te namela nanu jus ekitsanga motema mpo motema epeli nazoya ou bien namela mai ndenge eza pembeni awa namela mai parce que eza likambo moko eza kosala pasi esali ngai pasi mingi esali ngai pasi mingi mpenza lisolo oyo nazobeta yango na mai ya misu biso basi toyeba yango bande ebandeli ntango nzambe asalaki mokili na ye satan asepelaka na libala te satan aza contre libala biso basi tofongola misu ntango toza na probleme na biso tokende nango wapi tokobeta yango epai ya nani tokende kolelela wapi tozala na bacomportema te ozwi probleme na yo mbango okimi nango mpa ya paster mpa aza mutu lokola yo paster mpa azwaka baprobleme na libala na ye ayaka nango wapi akendeke nango wapi mama eva shalom na sepeli yama mengi na Alemani nasepeli mingi papa gesi namela nanu jus mpo ekitsanga motema parceke lisolo nazobetela bino ezosala pasi makasi ntango tozwi problème na biso oui tokolela epai na nzambe lolenge paster akende kolela epai na nzambe parce que paster mpe azali kaka pesowa paster mpe aza kaka pesowa lokola yo mais eza malamu ntango balobaka kilte na biso ebanda na 10h mais toza na intercession na 9h c'est le moment kokende église na 9h okoti na groupe intercession wana oleyeli nzambe obandi kolela nzambe akoyoka mabondeli na yo ntango ozokolela na motema moko na sincérité nyonso tu nzambe akoyoka mabondeli na yo eza teke efo kendeka kotubela epa ya paster eza teke efo kendeka pa paster oza kaka pesowa paster aza kaka pesowa lokola yo aza mpe baproblème na ye sikoyo ser wana azaki na baproblème na ye ser wana paster wana ayebaki ser wana très bien kombo na ye bela bela azali kosambela mondimi makasi na lingomba boyebi kaka ndenge satan atikaka basali na nzambe te ali komeka basali na nzambe tout le temps bana na nzambe ser wana satan akotaki na libota na ye abalaki mobali na ye ya malamu boimagine mwana 22 ans azwi libala na ye ake kokuta ndako na ye monene bien installé tata wana apesaki bela via malamu bavandaki bambula ebele bela ya kobota bana mibale na tata wana bazalaki na bango bien makambo mokili kaka ndenge ezalaka mobali abela abandi kobela ntango abeli
Mwabasangana susu makamba mwabasangana kali susu ezate parce que mbala bela comme impuissant. Bela monaki malamu na kindokolele pa ya pasteur. Pasteur wana azao kende ndaka bela kosala ba prière na bela na mobali ya bela kosambela ensemble. Bela monaki penza ke pasteur wana webi kaka so sana problème. Olwaka mutu moko azo comprendre ba problème na yo. Mutu azo consoler yo, mutu azo pesa yo ba idée ya malamu. To sapuyaka mingi na batu wana. Bela kansaki pasteur wana ndenge bayebanaki aza oyaka na ndako na ye kopesa ba tola azo consoler ya monaki pasteur. Nazo ba mba ya pasteur te. Ba pasteur pe malamu bazali na bango. Elo on salamaki pasteur wana a profitaki na faiblesse ya Bela. Eza malamu te, eza di solo mona so bete, eza vrai di solo. Ba o bayebi Bela zanani. Bozo comprendre. Et au salema Bela nde mobali na ye akomaki impuissant. Bela ye kozwa zemi anani zemi ya pasteur. Botana bino kaka tina ba niveau wana. Mobali ya Bela tuni me Bela yona nga tosangana susu te. Okobela bazemi euti wapi? Oh lobi tokeni mukulana tokende kini ba veille de prière ndenge zala kaka ba violaki nga. Ba violaki yo ah non. C'est pas possible ko sana mate. Bela abengi pasteur. Pasteur wana ye ayo me akote ya me mbala ya Bela webi kaka soki so tromper na ndako za su facilité Beko benga mbala ya Bela yeko benga na Bela. Tanga benga ni Bela kimeli wapi? E pa eka pasteur wana. Pasteur wana Bela pendant un bon moment. Maman pasteur wana a consolé Bela comme il faut. Ba mona ba kende kozongisa ye. Ma pasteur ba kezongisa Bela pa ya mobali. Ba me kote ya mobali papa eza accident salamaki asalaki yango na nkote limbisa azaka mwasi na yo. Papa mobali ya Bela alimbisaki Bela azongaki na libala. Sikoyo basuka wana te basuki wana te. Est-ce que pasteur wana asali kama malamu? Bela azalaki na vie na ye. Azalaki na vie na ye na mobali na bana na ye mibale. Pasteur ayoko sente ye. Bela boti. Esuki wana te Bela ayoko zwa deuxième zemi. Ata yo me okaka yoka ba violaka. Mbana ngaza zoba. Ata kumbana nga lula yo suka tibwa to ebite. Mbala Bela lobita Bela. Tout kana ba violaki yo. O so ba violer yo o ba violenga. Bala Bela lobita histoire yo suka boete parce que ngape na koboko la bana abatu na zoye bate bazo buta wapi e ko simba te Bela pasa longa na wesili. Bela mona kango ezaki ba je. Bela ke kobota. Nzai pa sungi aboti na malamu. Azui ya kozwanga na hôpital mbala bina kozwanga na hôpital te zonga yo moko. Bela ye ayo kuta mobali wana abengi bandeko na ye. A expliquer situation no bandeko na ya basi bika biso bandeko abasi no zani nokwa. Ndeko nyanga mwasa olinga mba yaya na ye ba tromper. Akolinga te Celestine okoti na retard Shalom yango wana. Akolinga te. Osomona. E kosala mobali ya Bela abengani Bela na bana 4. Bela okende wapi? Kasi yo papa pasteur osaye wa bumela Bela zule ndakuti. Pasteur akimi ali so mona Bela te. Bela bomba sekele wana banda 10 ans. Beye bakari tata bana wana banani. Batuna batu balemba na mutanzi Bela loba te. Bela zui malade. Akomi ko Bela. Bela yeko vimba libele komi tana munene. Bela lobi asona tubelite na kokufa. Allez, akiko tubela wapi l'église. Na ba pasteur kaka. Ayeko tubela ba pasteur. Pasteur ngao ndena zaliawa. Ndongo zomona. Bano mibale bazabana ya pasteur mususu. Eza boy. Mobali na ye pa yoka sangwana te ayoki. Na ba susi wana, na ba problème wana mbala wana aki kokufa. Tango yoko kufa Bela, beko bengana na ndaku donc na bembe kuta mobali azala te ba bengana ye.
tala buzo ba biso basi bela yebaki pasi oya ye ayebaki ndenge nini yakolaki bela alingaki mingi bandeko oyo ayeba alingaki ye te bozo comprendre bela azalaki na banoko na ye me banoko na ye basungaki ye te bela donc nazosanga maloba ya koexplike na histoire ya bela bela telangani paster wana akimi aboyi kozwa responsabilité ya bela na bana biso basi ta tozala libala na biso tokeba tozala mayele makasi tosala keba satan aza trop malin biso tozala plus malini ke satan donc soko otiki satan akota na vi na yo abobine yo okosukaka lokola bela nazobeta bino so ezali lisolo moko vrai ezosala biso pasi bela atelangai na bana bela bombaki sekele banda 10 ans tango libela evimbi alobi ta fana tubela kaka ke kotubela babengi paster eza ndenge nini oyo eza ya solo zwa bana anga mwana zwa bana wana eza te mwasi ya paster anga mpe bana wana eza te nga na comprendre na nga komi mwasi na comprendre na nga ma paster wana na comprendre na nga ye salaki ya les autres gauche muito na comprendre na nga ye bozala esika na ye bozo comprendre siko boimagine mama paster wana biloko ni elekaki na mutu na ye bokanisa na mama paster wana ozala mobali ozala mwasi mitia esika mama paster wana akanisaki ninga so azalaki nga nakanisa donc ntango nazala kokende mosala bela na mobali na nga basala kosala nini na ndako na nga ntango nazala kokende koteka bela na mobali na nga basala kosala nini na ndako na nga bosomona kutu nzambe azwa lokumu nzambe aza malamu abatelaki mama paster wana po soki abatelaki wata akosala mpe AVC alinga kokufa bosomona bahistoire ezosalama na vie fo tozala mayele fo tozala ekenge bela abeli ezalaki mokolo moko bazalaki na campagne ya évangélisation baleki koto ya ndako ya bela paster na bandimi mosusu bandimi wana balobi me paster ser bela azalaka batokende kotala ye oyebi ke paster wana aboya na motema moko botala mpo nini paster wana akomaki aza ndoki aza demo mpo nini paster wana akomaki bayebise paster mama bela mondimi na biso azalaka awa aboyi bokende te bandimi mosusu balobi soki okende te biso okende otala ser bela bake kotala ser bela libela evimba bameki kosunga nde bakoki kosunga ser bela ntango atubeli nzambe asungaki libela ekitaki me maladi ekotaki deja na nzoto ser bela aza koteka te aza kosala te donc ata azosho bakisi akomela bakisi ya nzala ata bino moko akomela bakisi ya nzala mpenza eza ndenge nini c'est vrai aza paster te aza faux paster aza nkolosi soki nkololo bolobi wana paster amodeli nini mpenza amoni moninga na souffrance amonaki ndenge bela atelanganaki ntango azalaka jeune fille moninga azwi libala na ye atongotongo abeti libakula na zelo ngai namoni eza motema mabe paster azalaki jaloux ya vie ya bela azalaki jaloux yango amonaki fa abebisa vie ya bela abeli noko abelaki etala bela te mutu maki kotala bela te bela ye kokufa bela akufi atiki bana mikie sikoyo boyebisanga bana wana bakokende wapi bana wana liboso batata mwasi na bango baye bazwi bana wana ebongo bana babotaki na paster borépondre ngai parce que bozoyoka ngai très bien bana oyo abotaki na paster bakokende wapi est-ce que mwasi ya paster azwa bango bi aboya nazosela réponse bokomelanga ngai kozala mwasi ya paster wana ngai na ondima na nga te nayebi te bifo nakanisa bon mama na bango mpe aza na esusu te nakokozwa bango éducation na bango mpe nayebi te borépondre na moto apesa opinion na ye nazozela bokoma mutu na mutu apesa opinion na ye nazozela mutu wana akomi nani te baopinion na bino eza ndenge nini bana wana bazonga na mboka ubie mwasi ya paster wana andima bana wana
eza ndenge nini bakende wapi nazozela bokomante tokomi 17h26 5 minutes lisusu bokomante naozela a Bela é uma moça que a história está a vos contar. Bela eza filho oyo alisolo nazobetela bino ye na kombo na ye Bela. Bela atiki bana 4 bopesa ngai eyano na bino bomoni ndenge nini bokoma borepondre. Naozela réponse moto azokoma te bokoma nayeba bopesa ngai idée nebi ke famille abele kotala video oyo bazolanda biso mpe bopesa ngai idée bana wana bazonga mboka bana na bakende wapi. Bon ndeko Celestine alobi mwasi wana fazwa bana wana pasi baza bana mobali na ye. Mama Thérèse mwana prosori Masengo alobi pasteur wana azali mabe azali ya mayuya. Mama na mapasa na Suisse a répondre pona ye baluka bandeko ya Bela. Bandeko ya Bela aza mwana liboso bandeko na ye baleki na ye baza mike. Mama na Bela aza na mboka na sisu tukotanga te ya elali na ngai mama pasa na Suisse. Ndenge kaka pasteur na mama pasteur balakisi bizaleli c'est bien baluka bandeko ya Bela. Bon bandeko ye mwana lubela akoli na vi moko apasi bandeko na ye baedaki ye te soko bana na ye mama na mapasa bana na ye bandeko na bakoede bana Bela. A voir point d'interrogation. Bon continue nazozela. Mama Ritz motema papa fidèle ozo komate olobi nini. Letisa Schengen Poutou omonanité ozo komate comment. Répondre Maman Eva comment. Bolobi nini. Natikali na 5 minutes. Bon like, bon partager vraiment. Eza lisolo moko trop délicat. Bon partager, bon sanate ko s'abonner na chaîne Abiso Cookie Lopez TV. Bon s'abonner, bon like, bon comment nazozela ba réponse na bino. Nazozela Bela vandaka na Afrique. Bela azalaka na Afrique po aza susu te. Bela azalaka na Afrique. Po so azakene na poto bastan social balingi bazwa bana wana. Bela aza na Afrique. Histoire Bela esalemi na Afrique. Ya Sandra okoti na retard. Landa kaka osimo okoma ba message opesa nge yano bana Bela bakokende wapi. Ya Sandra mwasa papa Peter. Na sepeli. Mama teta akomi nini? Mama teta akomi bandeko bazala bandeko bozala kaka mitema malamu bozwa bana en tout cas ezosala pasi mingi penza. Bon Mama Eva koma bandeko bana Bela bakende wapi tosala na bango nini. Ya Sandra na sepeli landa video oyo kasima o répondre. Bon eza ilianga ya bino kuki masolo na laki bino lelo eza yango yo. Bon Mama Eva komi
Mama Eva lobi pasteur bana wana baza bana na yo baza makila na yo linga ozwa bana wana baza kaka bana na yo. Merci Mama Eva na réponse na yo. Bokoma like naza wana nazoyoka naza mpona répondre naza mpona yanola mituna na bino mpona lingaka bino mingi nalingi bino mingi boza basheri na nga babebe na nga je vous aime trop ya bino kuki yeyo. Boloba te bozolaike te bovandi kaka bomona kuki kala boprofite bomona kaka si bien ngai eyo zela bomona ngai bien peut-être bomona nga kala yao bokokolaike te po bomona nga kala ngai boprofite bomona nga su lelo bolaike bokoma ngai mama kuki ngai wana kuki na bino Kuki Lopez. Bolaike bosabone na chaîne na biso Kuki Lopez TV. Mama Eva lobi aza pasteur de aza ndoki wolo ngaso nazali mokambi na bango azaki pasteur moko totyai na balabala tolola ye ndoki pasteur ndoki menga mpe naza na Afrique na kolola ye ndenge nini me nakozwa nimero na ye na kofinga pasteur wana mabe akoregrete oyo aza na mposa tofinga ye abenga nga tokofinga pasteur wana komi lifo parce que abebisi vi ya moninga abebisi vi ya bela boso imagine bana bela bakosuka wapi bon namoni tokutani mbala nsima d'ici 2 semaines soki nzambe akolinga masolo naelaki bino lelo yango wana yanga ya bino Kuki babiso ya trop bye.